Ted Bundy, Jeff Dahmer, John Grace, o maníaco do parque, têm em comum? Eles são serial killers que foram pegos pela polícia, foram condenados e presos. E por que será? Será que eles foram presos porque eles se julgaram mais inteligentes que a polícia? Ou não, eles não eram tão inteligentes assim? Quantos serial killers estão espalhados por aí, plantando horror nas cidades? O livro que eu vou apresentar para você hoje conta a história de um serial killer que usava os ursos como álibi. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresento para você hoje o romance O Naturalista, do escritor norte-americano Andrew Mine. Andrew Mine é a estrela principal do programa de TV Don't Trust, transmitido pelo canal A&E. Ele é mágico e é escritor. É um dos autores independentes mais vendidos da atualidade. Apesar de ter publicado vários livros, aqui no Brasil nós só temos O Naturalista, editado no nosso idioma. O romance O Naturalista começa em 1989, quando um casal está acampando em uma floresta para um final de semana romântico. Clayse está sozinha, aguardando seu namorado Trevor, que se afastou um pouco do acampamento. Ela fica preocupada, ela acha que ele está demorando e ela começa a se lembrar que a família não gosta muito do Trevor por conta de diferenças sociais. Ao mesmo tempo, ela fica naquele dilema de sentir medo e ir atrás dele, eles se reencontrarem e ele debochar dela. Então, passa toda aquela série de pensamentos na cabeça dessa personagem. De repente, ela sente um silêncio estranho, uma opressão na floresta e enxerga uma sombra. A história para aí, dá um salto no tempo e chegamos em 2017. A polícia está em um motel, cercando um motel em Montana. Ela acredita que vai prender o suspeito do assassinato de uma estudante chamada Juniper. Theo Gray é um professor universitário, ele está hospedado nesse motel porque ele está fazendo uma pesquisa. Ele saiu do quarto para pegar gelo. No que ele está pegando esse gelo, ele é abordado por uma voz que pede para ele se abaixar. Abaixe-se, retorne para o seu quarto. Aí ele percebe as viaturas da polícia, todo aquele aparato, né, de armas, e fica chocado com aquilo tudo. Nisso ele ouve um grito, né, o policial gritando: "Limpo!" Alguém arrombou a porta de um quarto e eles ficam frustrados porque o quarto está vazio. O policial olha de novo para o Theo e falou: "Eu não mandei você voltar para o seu quarto?" Ele responde: "Mas eu não posso voltar." Aí cai a ficha do policial e do detetive, porque Theo Gray é o suspeito de matar aquela estudante. Ele é detido para interrogatório e a gente vai conhecer melhor esse personagem. Quem é Theo Gray? É um professor universitário, especialista em biologia computacional, que vê padrões em tudo. Na natureza, nos eventos sociais, ele vê padrões em tudo. Porém, as provas periciais encontradas no corpo dessa estudante inocentam Theo Gray.
indicam que ela foi atacada por um urso e foi vítima da violência desse urso. Por que eles suspeitaram inicialmente do Theo? A Juniper foi uma estudante dele, estudou com ele, ele foi orientador dela e ela estava trabalhando com uma das pesquisas dele. No período da entrevista, o Theo até teve dificuldade para se recordar quem era essa menina. A partir do momento que ele é inocentado, ele começa a investigar, porque ele não fica muito satisfeito com a resposta, assim, que ela tenha sido atacada por um urso. É feito uma caça organizada, uma caça a esse urso. Eles prendem o urso, matam o urso e Theo tem certeza absoluta que a menina não foi atacada por um urso. Por quê? Porque ele teve acesso a essas provas periciais e ele viu que o que indicava que ela foi atacada por um urso, o animal que deixou aquelas pistas era um animal que já tinha morrido há muito tempo. Nos Estados Unidos, eles tinham controle desses animais, eles têm chip, tem todo, isso tudo é explicado dentro do romance. Aliás, esse romance tem muitas questões técnicas. Theo vai fazer a investigação e à medida que ele vai fazendo essa investigação, ele vai descobrindo corpos de vítimas que estavam desaparecidas, tá? Muitas desaparecidas, ele encontra esses corpos e outras que foram encontradas e consideradas vítimas de um urso. Aí a polícia, o detetive Glenn, começa a desconfiar do Theo novamente. Ora, como que ele consegue encontrar esses corpos? Só se foi ele mesmo que matou e está querendo mostrar para a polícia que ele é mais esperto. Então a história dá uma reviravolta. Inicialmente, a polícia não leva a sério as coisas que o Theo fala. Olha, esse urso não matou essa vítima, eu estou mostrando para vocês. A polícia não leva a sério. À medida que ele vai encontrando esses corpos, que ele vai continuando com a investigação, a história muda de figura, ele volta a ser visto como um suspeito. Ele vai ter ajuda, ele vai conhecer uma garçonete de meia idade, ele vai ter ajuda de outros personagens. À medida que a leitura avança, a gente também fica meio na dúvida se ele é ou não inocente. E eu vou deixar para você descobrir no final quem é esse serial killer, aonde ele está, como que o Theo se sai no final dessa história. Este é um livro que você lê rapidinho. Apesar dele ter mais de 200 páginas e de um excesso de termos técnicos, a história é muito envolvente e você quer mesmo descobrir quem é esse assassino que matou tantas mulheres. Eu espero você semana que vem com mais uma resenha aqui no nosso canal. Tchau!